Olá, meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula eu vou atender ao pedido de uma pessoa que se inscreveu aí no canal e ele me apontou aí que eu não tinha explicado uma forma de como deletar algum registro dentro do banco de dados, né? E eu analisei, eu vi que não tinha mesmo, mas a intenção nas videoaulas em que eu coloquei lá da nossa loja de instrumentos musicais não tinha a intenção de deletar o registro, né? Mas vamos, aí eu vou fazer uma demonstração para vocês de algumas formas de estar aí deletando o registro dentro de um banco de dados, né? Mas primeiro vamos aí criar um banco de dados Axis, né? Que é onde a gente vai excluir alguns registros. Eu vou aqui abrir o meu novo banco de dados, né? Vamos abrir ele aqui, vamos criar um novo banco de dados agora nesse exato momento. Então eu pego aqui banco de dados em branco, né? E clicando aqui, eu vou indicar o caminho aonde ele deve ser salvo. Na minha área de trabalho, eu criei uma pasta chamada banco, né? E aqui eu vou alterar o nome do meu banco de dados, que é exatamente o que eu estou criando aqui. Aqui, como nós podemos ver, eu poderia ter alterado aqui mesmo, antes de clicar na minha pasta aqui. Mas já que ele já me trouxe a minha caixa de diálogo para eu salvar, eu vou salvar ele como db underline teste underline deleta. Deletar. Vamos deixar deletar aqui. Vamos tirar também esse underline daqui, né? Vamos deixar ele assim. E vou dar um OK aqui. Após isso, ele já me indicou o outro caminho e eu posso criar o meu banco de dados. Ele me traz aqui um modo de exibição, que é exatamente esse modo de exibição de folha. Eu vou para o modo design, ele vai pedir para que eu salve esta informação. Eu vou salvar ela como tbl dados e vou dar um OK. Aqui ele me traz para o modo design. Eu vou tirar o acento aqui, vou deixar somente código. Aqui eu vou colocar nome. Vou deixar o texto como está mesmo, não vou fazer nenhuma alteração. E aqui eu vou colocar idade. E aqui eu vou deixar como número. Vou salvar a informação e vou aqui embaixo e vou voltar para a exibição de folha de dados. Ou eu posso vir aqui e mudar também aqui. Feito isso, eu vou colocar alguns nomes aqui, tá? Vou colocar o Evandro, vou dar aí 37 anos e vou aqui colocar a Tamires e vou dar a idade de 27 anos. Eu posso, para estar pulando aí, né, para seguir o cursor, tanto o Enter quanto o Tab ele vai fazer esse deslocamento, né? Então aqui eu vou colocar o Matheus, então 14 anos, e aqui eu vou colocar a Sofia, 3 anos. Então, nós já temos já aí o suficiente para começar aí o nosso desenvolvimento para deletar as informações. Eu vou salvar aqui e vou fechar ele. Mas antes disso, veja que o código ele está automático, está de 1 a 4. Né? Eu vou fechar ele aqui e vou minimizar. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou na guia desenvolvedor e vou em Visual Basic. Vou inserir aqui um formulário. Nesse formulário, eu vou simplesmente colocar uma text box e um botão, um command button. Aqui
Eu não vou colocar outras informações. A intenção é somente mostrar para vocês a forma de como deletar um arquivo em banco de dados. Mas aqui eu vou deixar como TXT código. Lembrando que nas codificações nós não colocamos acentuação. Bom, feito isso, vou dar uma ajustadinha aqui melhor, né? Vamos nomear aqui como deletar. Não precisa alterar o name dele não. Vamos deixar como está. Agora, para eu fazer uma conexão com um banco de dados, eu preciso usar uma ferramenta, né? Uma referência, para que eu possa conectar com o meu banco de dados. Então aqui eu vou em ferramentas, referências. E aqui dentro eu vou teclar aqui, eu vou clicar aqui, ou não precisa na verdade, né? Eu vou declarar tecla M. Ele já vai me levar para o primeiro M aqui. E eu vou procurar Microsoft ActiveX Data Objects 6.1. Torna a lembrar que para o 2003 eu aconselho aí estar usando 2.8 para cima, tá? Mas é muito difícil aí alguém ter ainda o Excel ou o Office 2003, né? Bom, aqui eu vou dar um OK. Vou dar um duplo clique no meu botão. Ele vai me abrir aí o interior dele, né? Para eu fazer as codificações. Então, vamos agora simplesmente indicar duas variáveis. Então, din cn as new addb.connection. E a minha outra variável vai ser a din rss new addb.recordset. Procuro sempre utilizar essas duas variáveis, né, o cn e rs, que já me referencia que um é record set, o outro é connection. Já é uma questão aí, digamos que eu já estou muito bem acostumado a fazer isso, né? Acaba, dia a dia, acaba virando, na verdade, um vício na utilização dessas duas variáveis, a cn e a rs, né? Agora eu vou setar ela, meu cn, meu connection aqui. Então eu vou dizer que set cn vai receber novamente o meu new addb.connection. Dentro disso aqui, eu vou criar uma variável, tá? Eu não preciso declarar ela lá em cima nesse caso. Se vocês quiserem, vocês podem pegar essa variável e declarar ela lá em cima, né? Vocês podem fazer exatamente isso. Din banco as string. Tá ok? E agora aqui eu vou indicar que o meu banco, né, a minha variável banco, vai receber uma determinada informação. Qual é essa informação? É exatamente o que a variável já está dizendo, o meu banco. Então eu vou pegar aqui, ele está aberto, mas eu posso simplesmente, vamos minimizar ele aqui, e eu vou procurar aqui, né, que está bem aqui, o meu banco, a minha pasta banco, e vou lá clicar no meu banco com o botão direito e vou em propriedades. Em propriedades eu vou em segurança. E aqui, em nome do objeto, eu vou selecionar toda a informação que está aqui, vou copiar, vou cancelar aqui e vou fechar isso aqui, né? E vou vir aqui no meu VBA e aqui dentro eu vou colar essa informação. Bom, está feito aqui, né? Já indiquei aonde está o meu banco de dados. Agora eu vou criar um bloco aqui, né, com o it cn. Dentro desse bloco eu tenho que encerrá-lo. E agora aqui eu vou colocar todas as minhas codificações para a conexão com o banco de dados. Então agora aqui eu vou usar o meu tipo de provedor.
O meu tipo de provedor, que na verdade aqui ele está falando que está em inglês, né? O provider, eu vou dizer que é o Microsoft.ace.olidb.12.0. Lembrando que podem fazer utilização aí, dependendo, né, da sua versão do seu Excel, você pode alterar aqui, tá? Mas isso aqui que eu estou colocando, ele vai funcionar a partir do 2007 até o 2016, que nós estamos trabalhando hoje aqui, ele vai funcionar normalmente, tá ok? Bom, feito isso, nós vamos fazer o que? Abrir o nosso banco. Então, para abrir é ponto open. E vou indicar para ele o que vai ser aberto, que é o banco. Pronto, a nossa conexão, o nosso connection já está feito, né? Já está completo aí. Bom, agora eu vou setar o meu record set. Set rs vai receber o meu new addb.recordset. Agora eu vou abrir o meu record set, que é o meu rs. rs.open. E agora eu vou fazer aqui dentro dele um select, tá? Então eu vou abrir aspas e vou iniciar o meu select. Então, select asterisco from a minha tabela, que é a tbl dados, né, onde o where, vamos melhorar o nosso where aqui, onde o nosso código, que é o que nós temos lá, né, o nosso código, aqui eu vou colocar um like para que ele entenda o início de caractere, né? Então, colocando esse like é uma forma, digamos aí, que eu esteja burlando o nosso select, para que ele traga a informação. Mas antes ou após as informações nesse like aqui, ele deveria seguir de uma sinalização que é uma porcentagem, que é o coringa dentro do transact SQL, né? Que é do nosso select aqui, dessa informação, que é a linguagem de programação para uma seleção dentro de um banco de dados. Mas nesse caso, eu não vou fazer isso, né? Eu vou deixar o like ali e vou simplesmente fazer isso, uma aspa simples, né? Uma apóstrofe, e depois eu vou concatenar com o meu txt código. Opa! txt código ponto text. E agora eu vou concatenar e vou colocar aqui uma aspas dupla, simples, dupla. E vou dar uma vírgula aqui. E vou pedir para ele me trazer a minha conexão. Vejam que no meu IntelliSense aqui, ele me pede a conexão, Active Connection, que é o meu CN, né? Que é o meu CN, que eu estou lá indicando qual é o provedor dele, e estou abrindo o meu banco de dados. Então é o meu CN, vírgula. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar para ele, né, qual é o meu cursor. Então, eu vou usar aqui um OpenKeySet. E novamente aqui, ele me pede o Locate Type, que eu vou colocar deixa eu ver aqui, vamos colocar o Optimistic, né? Ele deu um pequeno erro aqui, então vamos novamente Optimistic. E a minha opção, eu vou colocar o meu ADCMD Text e vou dar um Enter. Veja que aí ele fez algumas alterações, inclusive em maiúsculo aqui algumas informações, né, dentro da nossa escrita, da nossa digitação. Bom, agora,
depois que ele selecionou, eu vou simplesmente fazer o seguinte: with rs. Então aqui agora ele vai seguir de um ponto delete. Depois que ele deleta, eu preciso que ele atualize, update. E vou encerrar o meu with, end, with. Pronto. Acabo de fazer isso, de encerrar. E vamos colocar uma message box, msg box. Vamos colocar lá, dados deletados com sucesso. Prontinho. Então, vamos testar. Vamos apagar aí alguns dados, né? Eu vou apagar lá o código 1, porque é o que ele está indicando aqui, ó. Lembre-se que eu estou verificando para que ele selecione dentro da minha tabela do código 1, e aqui a minha txt, a minha text box, que eu estou indicando para ele. Então, aqui ele vai simplesmente pegar essa linha aqui e vai deletá-la. Então, eu estou aqui, eu vou executar. O arquivo está em uso. Então, vamos fechar ele. Vamos fechar e vamos dar o play. Vamos executar ele. Dados deletado com sucesso, né? Ah, mas aqui, ó, ele ficou aberto, né? Tá aqui a mensagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui dentro e vamos pegar aqui o nosso txt código aqui, né? E após a nossa mensagem, a gente faz o seguinte, vamos simplesmente pegar aqui e vamos deixar ele em branco, né? E vamos novamente tirar aqui o text e vamos colocar set focus. Vamos ver, ok, tá feito. Agora vamos verificar o nosso banco. Vamos lá verificar o nosso banco de dados. Vamos pegar e abrir ele aqui. Banco. Vamos aqui. Vamos abrir ele e vamos verificar na nossa tabela. Vejam que ele deletou a informação, né? Eu fechei ele aqui. Vamos ver se ele vai executar dessa vez nessa forma aqui. Então vamos lá. Vamos apagar o registro 2. Foi deletado com sucesso. Vamos pegar ele aqui e vamos verificar. Veja que foi deletado. Bom, legal, né? Bem interessante essa parte aí para deletar, mas ao meu ver aí um pouco complicado, muita codificação, né? Algumas pessoas podem se atrapalhar nessa codificação toda. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos se complicar, não vamos se atrapalhar de maneira alguma nisso daí. Vamos fazer uma forma melhor para isso daí, né? Qual seria? Então vamos arrancar tudo isso aqui. Eu não quero mais isso aqui, né? Não quero. Vamos trabalhar somente aqui dentro, tá? Que vai ser o seguinte. Dentro do meu bloco with, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar um ponto execute. Eu vou dizer para que ele execute o que eu quero lá dentro do meu banco de dados. Então é muito simples. Eu venho aqui e coloco delete from. Quando eu estou dizendo from, eu estou dizendo a tabela dentro dela. Então eu preciso indicar que a minha tbl dados, né? A minha tbl dados. Vamos colocar aqui melhor. Ok, tbl dados. E eu vou colocar o where, quer dizer aonde, né? Dentro do que? Do meu código, que vai fazer o que? Ele vai receber. Aí eu venho com aspas, que eu estou fechando o meu delete. E agora eu vou concatenar com o meu txt código ponto text.
Feito isso, eu já vou fechar o meu banco de dados. Ponto close. Prontinho. Vamos testar? Eu tenho aqui ainda dois registros. Eu tenho o registro 3 e o registro 4. Vamos deletar o registro 4. Eu vou executar ele aqui e o registro 4 eu vou deletar. Dados deletado com sucesso. Vou fechar ele aqui e vou procurar lá o meu registro 4. Vejam que ele apagou o registro 4. Bom, agora eu vou fechar ele aqui, que eu não quero mais fazer uso dessa parte aqui. Eu não quero mais fazer uso do meu Access. Eu vou fazer agora no SQL Server, né? O SQL Server às vezes aparenta ser aí mais difícil, mais complicado, mas ao meu ver é muito mais fácil para que eu trabalhe com ele, né? Então, nós podemos fazer o seguinte agora nesse momento. Vamos gravar uma pequena macro, tá? Vamos gravar uma pequena macro aqui. Então, eu vou aqui, vou gravar aqui mesmo. Vou gravar a macro aqui mesmo. Então, para eu gravar uma macro, tá? Eu posso vir aqui em gravar macro. Posso também ir na guia exibir. E aqui eu tenho a opção para gravar macro. O que é uma gravação de macro? Ela vai gravar tudo o que eu executar dentro do Excel. Tudo o que eu fizer, ele vai executar. Porém, com muitas, nem poucas, né? Com muitas limitações e com algumas diferenças dentro de uma codificação, né? Eu não sou contra a gravação de macro, né? Desde que você consiga até tratar ela, ou que seja para você aprender a entender os códigos, né? Eu, ao longo da minha carreira, fiz muitas gravações de macros para que eu conseguisse entender o código e refazer o código o mais correto possível, o mais assertível possível. Então agora eu vou aqui em gravar macro e eu vou criar uma conexão com o meu banco de dados. Então aqui eu vou dar um OK. Eu vou na minha guia dados e eu vou aqui em obter dados externos. E eu vou aqui de outras fontes do SQL Server. E aqui ele me pede o nome do meu servidor. Como eu descubro o nome do meu servidor? Eu venho aqui e clico com o meu botão direito aqui e vou em Proprietors, propriedades. Dentro das propriedades, ele vai me dar aqui, ó, o meu name, né, o nome do meu servidor. Então eu vou simplesmente pegar, copiar e colar ele aqui, vou fechar e vou voltar na minha conexão. Então aqui dentro eu vou colar a minha conexão. A autenticação vai ficar pelo Windows mesmo, né? Eu vou avançar. Ele demora um pouco mesmo para executar a conexão, né? Todo o processo. Aqui eu tenho os meus bancos de dados. Eu vou usar o Brasil, que é de uma das nossas aulas anteriores. E aqui eu vou usar os setores. Eu vou avançar. E aqui já há todas as informações que eu preciso. Eu vou concluir. Ele me fala na fonte de dados, sim. E eu vou dar um OK aqui. Pronto. Ele me trouxe a minha tabela que está no meu banco de dados. Tabela essa que eu criei algumas coisas aqui. Criei apenas 2 setores a mais, né? Então, aqui está a minha tabela. Bom, agora eu posso parar a minha macro tanto aqui quanto na guia desenvolvedor. Eu vou parar ela por aqui mesmo. Então eu vou na minha guia desenvolvedor, no meu Visual Basic. Dentro aqui do meu Visual Basic, né, ele criou um módulo, né? E aqui eu estou vendo o meu VBE, Visual Basic Editor, né? E quais são as informações que eu vou pegar aqui? São exatamente essas informações, o meu provedor e assim a minha
segurança, o meu data source, que é o meu banco de dados, e eu vou pegar até aqui, tá? Vou pegar a informação até aqui. Ctrl C e vou para o meu formulário agora. Vamos lá para o meu formulário. E agora eu vou aqui dentro, somente aqui dentro, ok? Vou dar um Ctrl V. Então aqui eu tenho até o meu servidor, né? Até o meu servidor eu não tenho qual banco de dados. Para eu trazer o banco de dados, eu tenho que simplesmente colocar aqui initial, ok? Catalog. Catalog vai ser igual ou vai receber o meu banco Brasil. O meu banco Brasil. Ok. Agora, eu vou simplesmente retirar isso aqui. Eu não quero mais isso aqui. Porque dentro da minha conexão no banco de dados do SQL Server, eu não preciso indicar qual é o banco. Porque aqui dentro, já do provedor, tá? Vamos retirar isso aqui. Vamos retirar. Dentro do meu provedor, eu já estou indicando para ele qual é o banco. Vamos colocar aspas aqui, né? E vamos verificar se lá no final tem aspas também. Bom, prontinho. Tirando ele dali, eu também vou tirar daqui. Eu não preciso dele aqui. Eu preciso que ele abra, mas que ele abra o quê? O meu banco aqui, o meu servidor e meu banco de dados. Bom, agora a nossa codificação, ela vai alterar um pouquinho, né? Ela vai alterar um pouco. Então vamos lá. Eu tenho o delete from e aqui eu quero deletar da onde? Meus setores, ok? Então volto para cá e vou tirar aqui. Ctrl V. Minha tabela, meus setores. Aqui não vai ser mais código. Aqui eu tenho que mudar porque eu preciso trazer o ID setor, porque a referência que eu quero deletar é a partir desse aqui, dessa informação. Eu poderia colocar o nome setor, para que ele deletasse do setor, não tem problema nenhum. Ou do centro de custo também, não haveria problema. Mas vamos usar o ID setor. Então eu vou pegar aqui e vou dizer que eu quero do ID, acho que é ID underline setor. Vamos verificar se é isso mesmo. ID underline setor. Bom, após ele ter feito, que ele feche, né? Bom, então vamos testar. Eu vou executar ele aqui. Vou digitar aqui o 1. Vamos lá ver. O 1 está aqui, ó. Vejam que aqui o 1 está o RH. E aqui eu não preciso fechar, tá? Posso deixar ele normal ali e vou deletar. Dados deletado com sucesso. E agora eu vou voltar lá no meu banco de dados. Mas aqui, ó, ele está ainda. Por que ele está? Porque ele apareceu já há algum tempo aqui quando eu dei o meu select. Então eu vou executar novamente aqui o meu select. Tá ok? Vejam que estou correndo aqui, ó, mas só há ele. Eu vou executar. E vejam que agora a linha 1 que consta aqui, consta o ID 2. Eu vou apagar agora aqui o ID 3. Então vamos lá. Eu vou aqui. O 3. Pronto. Executei. Vou dar aqui um executar também no meu select. E veja que eu só tenho os dois. Bom, é isso a aula. Espero que eu tenha atendido aí as pessoas que me acompanham, que estão aí assistindo as minhas videoaulas, né? Espero que
tenha sido aí de grande ajuda, de grande aproveito, tá? Gostaria de lembrar a todos que eu vou responder sim às solicitações de vocês aí dos vídeos, né? Já me pediram um vídeo aí que indicasse por imagem que está liberado, não está liberado. Eu vou analisar sim, eu vou fazer o vídeo, vou estar postando isso daí tudo para vocês. É que são muitas atividades para eu fazer aí e fica complicado, né? Eu poderia hoje estar indo passear para alguma balada, alguma coisa, mas realmente eu estou trabalhando, estou desenvolvendo algumas coisas, né? Inclusive até aqui embaixo vocês podem notar no meu o Visual Studio, eu estou trabalhando num projeto agora nesse momento e é assim a vida, é corrida, é complicado, mas eu vou responder a todos aí, tá? E fiquem tranquilos, pode demorar um pouquinho, eu vou responder vocês. Eu gostaria de agradecer a todos e pedir também que algumas pessoas que estão vendo aí videoaulas de outros colegas de trabalho, né, colegas que a gente conhece, compartilha muitas coisas aí, que tivessem também um pouquinho de paciência para quando eles postarem alguma coisa, eles vão responder também. São pessoas que são bem profissionais, eu sei que eles vão responder. Então tenha lá só um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, né? Que os grandes mestres aí do Excel vai estar respondendo a todos vocês aí quando vocês verem aí. É muito bom sim verem vídeos de outros colegas aí. Inclusive eu fico muito feliz, né, em ver aí que os meus vídeos está sendo bem visto, está sendo bem analisado e está entre aí os mestres do Excel, né? Eu nem vou citar nomes, que são tantos nomes aí de excelentes profissionais aí da área e é muito é de grande valor, né, para a luta que eu tive hoje eu estar aí entre grandes mestres aí do Excel em consideração aí de todos que assistem os meus vídeos. Agradeço a todos, muito obrigado.